Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV. Imagens mostram a queda de um helicóptero em Minas Gerais. Bombeiros retiram mais 2 corpos dos escombros e encerram as buscas por sobreviventes num condomínio irregular em Aracaju. Em Santa Catarina, a polícia investiga a morte de 4 jovens dentro de um carro em Balneário Camboriú. Você vai ver também as novidades que chegaram com o ano novo. O que muda nas regras da aposentadoria, na importação de carros elétricos e híbridos, no fornecimento de energia para pequenas e médias empresas e até nas geladeiras que passarão a ser vendidas para os consumidores. E ainda, a vacina contra a Covid entra no calendário infantil do Ministério da Saúde. As regras para a troca de presentes agora que as festas de fim de ano já terminaram. E o nascimento de um bebê no estacionamento de um prédio no Recife. A mãe não teve tempo nem de entrar no carro. Uma câmera do circuito de segurança gravou o nascimento da pequena Lia, que contou com a ajuda de vizinhos para vir ao mundo. Hoje é terça-feira, 2 de janeiro. O Brasil TV está começando. Um helicóptero caiu hoje de manhã no Lago de Furnas, em Capitólio, município que fica no centro-oeste de Minas Gerais. Uma pessoa morreu e 3 foram resgatadas com vida. Era pouco mais de 9 horas da manhã. Uma pessoa estava filmando e gravou o momento em que um helicóptero perde altitude rapidamente e cai no lago. Logo depois da queda, algumas lanchas se aproximam para tentar fazer o resgate. 4 pessoas estavam a bordo desse helicóptero. O piloto e mais 3 tripulantes. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Passos, o piloto ele ficou preso às ferragens e foi resgatado por marinheiros que estavam aqui no Lago de Furnas no momento do acidente. Outras 2 pessoas que estavam na aeronave foram socorridas por Corpo de Bombeiros e também pelo SAMU e foram encaminhadas para hospitais da região. Uma pessoa que ainda estava submersa aqui no Lago de Furnas foi encontrada e, infelizmente, sem vida. Os bombeiros encerraram as buscas por sobreviventes da explosão de gás num condomínio construído de forma irregular em Aracaju. Hoje, mais 2 corpos foram retirados dos escombros. Eram 7h30 da manhã de hoje quando os bombeiros localizaram a 4ª vítima, um homem de 65 anos. Outra vítima foi retirada, Ana Cristina, de 52 anos. Ela morava com um dos 2 filhos na kitnet. Depois de mais de 48 horas de trabalho, os bombeiros encerraram as buscas por sobreviventes da explosão de gás num condomínio irregular. Além dos 5 mortos, 14 pessoas ficaram feridas. A operação de salvamento, que envolveu cerca de 80 profissionais dos bombeiros, defesa civil e socorristas, começou no domingo às 8h30 da manhã. Logo depois da explosão do botijão de gás, que estava no 1º andar deste residencial. Lá atrás foram construídas de forma irregular, segundo os bombeiros, 48 kitnets. Com a explosão, parte do prédio desabou sobre os moradores. Quantas pessoas você via aí? Eu acho que eram mais de 60, porque na minha casa, por exemplo, era eu e minha mãe. Eu sei que tinha casa que tinha 3 pessoas morando juntos, casal e filho. Então, acho que tinha mais de 60 pessoas, com certeza. A Polícia Civil apura o caso e está ouvindo vítimas e testemunhas. Em Santa Catarina, a polícia investiga a morte de 4 jovens dentro de um carro em Balneário Camboriú. O laudo sobre um possível vazamento de gás após uma adaptação feita no veículo deve ficar pronto em até 10 dias. Gustavo, Carla, de 19 anos, Tiago, de 21 e Nicolas, de 16 anos de idade, estavam dentro dessa BMW na rodoviária de Balneário Camboriú. Eles aguardavam a namorada de Gustavo, que chegava de viagem. A polícia, ela disse que encontrou os 4 relatando ânsia de vômito e tontura e aguardou por um tempo para que eles melhorassem, o que não aconteceu. O SAMU foi chamado, prestou atendimento, mas os 4 jovens morreram no local. A principal suspeita da polícia é que eles tenham se intoxicado com monóxido de carbono, que pode ter vazado dentro do carro. Familiares das vítimas disseram à polícia que o veículo teria passado por uma modificação recentemente. O prazo para a conclusão dos laudos periciais é de 10 dias. A polícia científica liberou ontem à noite os corpos das vítimas. Eles devem chegar na manhã desta quarta-feira a Paracatu, em Minas Gerais. Os 4 jovens vão ser velados juntos, no ginásio da cidade.
No Rio de Janeiro, mais de 250 presos que receberam autorização da Justiça para passar o Natal em casa não retornaram para a cadeia. A repórter Gabriela Moreira tem os detalhes. Um total de 1.785 presos receberam o benefício da visita periódica ao lar por meio da saída temporária especial, chamado saidão, neste fim de ano aqui no Rio de Janeiro. Mais 255 não voltaram para o sistema prisional e outros 5 conseguiram alvará de soltura nesse período e não precisam retornar. Entre os principais nomes que são considerados fugitivos agora pela Justiça está Saulo Cristiano Oliveira Dias, o SL, que é do Complexo do Chapadão, na Pavuna, chefiava o tráfico de drogas quando foi preso em 2013. E Paulo Sérgio Gomes da Silva, conhecido como Bin Laden, foi preso em 2018 enquanto chefiava o tráfico no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Justiça, esses presos passariam 7 dias em casa durante as festas de fim de ano. Saíram do sistema no dia 24 de dezembro, às 6 da manhã, e deveriam retornar até às 10 da noite do dia 30. E na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro, equipes de busca conseguiram achar o corpo de uma jovem que tinha desaparecido no mar em Saquarema após entrar na água para celebrar o Ano Novo. As informações com a repórter Bianca Chabudé. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil confirmaram que o corpo encontrado na Praia da Figueira, em Arraial do Cabo, é da jovem de 23 anos que estava desaparecida desde a madrugada do Réveillon em Saquarema. Andresa Rodrigues da Costa França estava passando o Réveillon na cidade com um grupo de amigos quando foi atingida por uma onda na praia de Vila Tour e arrastada para o mar. A identificação do corpo foi possível graças a uma tatuagem no corpo da jovem. Os militares tiraram uma foto e encaminharam para o pai da vítima, que conseguiu fazer a identificação. A Polícia Civil esteve no local, fez a remoção do corpo da jovem para o IML de Cabo Frio. Bianca Chabudé, para o Brasil TV. O Ano Novo trouxe mudanças nas normas para a aposentadoria. São alterações em 2 das 5 regras de transição que haviam sido estabelecidas na reforma da Previdência. A aposentadoria ficou mais distante e isso vale para todo mundo. A reforma da Previdência, que é de 2019, previa regras de transição para não afetar tanto quem já estivesse prestes a se aposentar. E a cada ano sobe um pouco a idade mínima ou a somatória de pontos, que são as 2 formas de pedir aposentadoria. Esse advogado explica que essas mudanças gradativas foram previstas para não alterar de um dia para o outro todo o sistema da Previdência. Então, as regras de transição, elas vieram para que realmente não tivesse, não fosse uma mudança abrupta ali de um dia para o outro, que pegou o servidor público, por exemplo. Dependendo do regime, ali do regime próprio, ali do município, do estado, até mesmo da União, ele teve uma mudança abrupta, uma mudança brusca. Hoje eu tenho direito, amanhã eu teria direito, mudou, não tenho direito mais. Na virada de 2023 para 2024, a regra do sistema de pontos, que é a soma da idade e dos anos de contribuição, exige a partir de agora 91 pontos para mulheres e 101 pontos para homens. A cada ano, os pontos, que começaram com 86,96, vão subindo, até ser alcançado o limite de 100 pontos para mulheres em 2033 e de 105 pontos para os homens em 2029. Uma mulher, por exemplo, que tem carteira assinada há 35 anos e está com 56 de idade, atinge 91 pontos. Na segunda regra, que prevê uma idade mínima para quem não tem os pontos, mas tem tempo de contribuição, o limite de idade para requerer o benefício passou para 58 anos e meio para mulheres e 63 anos e meio para homens. Pela reforma, a idade mínima sobe a cada ano 6 meses, até atingir 62 anos para mulheres, o que deve acontecer em 2031, e 65 para homens, já em 2027. Nos 2 casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Mas, por essa conta, o benefício pode não ser integral. Quem já tinha direito ao benefício pela regra do ano passado, continua podendo pedir aposentadoria. É o chamado direito adquirido. Mas como são 2 formas de fazer o cálculo, o trabalhador precisa estudar bem antes, porque depois de aposentado, não pode mais mudar.
Às vezes, um dia, como a gente está falando de pontos, como a gente está falando de idade mínima, às vezes um dia, às vezes 6 meses, pode realmente mudar bastante o valor do salário do benefício. Mudanças também na cobrança de impostos para a importação de veículos elétricos e híbridos. As alíquotas estão valendo e vão continuar a subir de forma gradual. Os percentuais foram definidos ainda em novembro pela Câmara de Comércio Exterior. No caso dos carros elétricos, por exemplo, agora em janeiro a alíquota é de 10%, em julho, 18%, em julho do ano que vem, 25%, e em julho de 2026 sobe para 35%. Para os veículos importados híbridos, a alíquota subiu para 15% em janeiro. Será de 25% em julho deste ano, 30% em julho de 2025 e 35% em julho de 2026. Segundo o governo, a elevação dos impostos para os carros importados serve de estímulo à produção nacional dos veículos sustentáveis. A ideia é tornar o produto nacional mais vantajoso. Parte do valor arrecadado com o imposto maior vai para um programa do governo. O presidente Lula assinou uma medida provisória que estabelece o Mover, um programa de mobilidade verde, com várias regras para a indústria automotiva. Haverá um crédito fiscal para as empresas de 3,5 bilhões de reais em 2024. A medida provisória trata ainda de outras ações, como a inclusão de limites mínimos de reciclagem na fabricação de veículos e regras de medição da emissão de carbono. E mais uma novidade em 2024. Começou a valer hoje a nova regra que permite que pequenas e médias empresas escolham o próprio fornecedor de energia. Esta empresa de Betim, na região metropolitana de BH, começou o ano trocando o fornecedor de energia. Eles precisaram fazer algumas adequações na subestação, mas essa troca promete ser vantajosa. A expectativa é que a próxima conta de luz venha uns 30% mais barata. A gente já tinha construído a subestação já recentemente, já nos padrões requisitados para entrar no Mercado Livre. A única diferença que a gente tinha que fazer era o medidor. A gente já planeja já fazer esses investimentos em retorno para a empresa, já em meio de equipamentos, gerando novas oportunidades de emprego e melhorando aqui a economia também da região e da empresa. Cerca de 170 mil empresas brasileiras conectadas à alta e média tensão vão poder escolher seu fornecedor de energia. São consumidores que pagam entre 10 e 15 mil reais por mês de conta de luz, como pequenas indústrias, shoppings, redes de farmácia e de supermercado. Desde 2022, uma portaria do Ministério de Minas e Energia vem permitindo a abertura do setor elétrico. A energia fornecida pelos varejistas é renovável e tem livre concorrência de preços. Mas, por enquanto, esse modelo não está disponível para o consumidor residencial. Existe também um cronograma que, a partir de 2026, os clientes industriais e comerciais ligados em baixa tensão vão poder migrar para o Mercado Livre e, a partir de 2028, as residências e as fazendas, as unidades rurais também poderão migrar. Então, a partir de 2028, eu, você e qualquer um vão poder migrar para esse mercado, como é hoje o mercado de telefonia, que te dá uma portabilidade. Mas a economista e pesquisadora Clarice Ferraz recomenda cautela. A pessoa está optando por ter um preço, na verdade, regulado e controlado, por ter um preço que vai poder variar. Então, nesse momento, ele está baixo, mas a gente não sabe o dia de amanhã e não tem nenhuma garantia sobre ele. E tem também notícias sobre um eletrodoméstico essencial em todas as residências. A partir desta semana, as geladeiras produzidas no Brasil e também as que forem importadas deverão ter um consumo mais eficiente de energia. A Solange quer trocar a geladeira. A dela tem tempo e consome muita energia. Quando você tem um aparelho muito antigo, isso consome bastante. Trocar a minha geladeira com certeza virá bem melhor a conta, né? Mais barata. O programa de metas de refrigeradores e congeladores vale para os aparelhos de uso doméstico, fabricados no Brasil ou importados. A resolução do governo federal prevê 2 etapas para aumentar a eficiência e reduzir o consumo de energia.
A primeira, que vai até 2025, estabelece que os aparelhos devem ter 85,5% do consumo padrão de energia, que é a quantidade média de energia usada em condições normais de operação. Na segunda etapa, a partir de 2025, esse índice será maior, de 90%. Com isso, equipamentos que consomem mais energia vão ser retirados gradativamente do mercado. A expectativa é que, a partir de 2028, os produtos disponíveis nas lojas sejam, em média, 17% mais eficientes que os de hoje. Com as mudanças, de acordo com o Ministério de Minas e Energia, 5,7 milhões de toneladas de gás carbônico deixam de ser emitidas até 2030. E a economia de energia elétrica pode ser o equivalente ao consumo residencial durante um ano de toda a região norte do país. Já houve reações às mudanças. Em nota, a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, a Eletros, afirma que a medida vai provocar, em 2026, a retirada de 83% dos refrigeradores hoje comercializados no país, o que vai provocar impacto social e econômico para o setor e para a população, sobretudo para as classes sociais mais vulneráveis economicamente. Quem tem em casa uma geladeira ou um congelador que estiver fora das regras não vai precisar substituir o aparelho. O programa de metas vale para fabricantes, importadores e lojas que vendem esse tipo de produto. A vacina contra a Covid agora faz parte do calendário infantil de vacinação do Ministério da Saúde. A repórter Camila Torres, no Recife, explica os detalhes. A vacina contra a Covid entrou para o calendário das crianças que têm entre 6 meses e 5 anos de idade. Aqui no Recife, 115 mil crianças estão nesse grupo. A vacina específica para essa faixa etária é a Pfizer Baby. São necessárias 3 doses para poder garantir a proteção. Da primeira para a segunda dose, o intervalo é de 1 mês e da segunda para a terceira dose é preciso esperar 2 meses. Aqui no Recife, no ano passado, quase 20% dos casos de síndrome respiratória aguda grave foram em crianças que tinham até 9 anos de idade. E no público geral, até um mês atrás, Pernambuco tinha registrado aumento de 800% dos casos de Covid-19. E a nova subvariante, a JN.1, já está aqui no estado. A vacina contra a Covid está disponível em 170 postos de saúde do Recife, que abrem de segunda a sexta-feira, mas é possível se vacinar de domingo a domingo. Nos postos que foram montados nos shoppings da cidade, são 4 shoppings, e também no Centro de Saúde Hermílio de Moraes. Não é preciso agendar o atendimento. A gente está falando da vacinação para crianças, mas é bom lembrar que os adultos também precisam se vacinar e as doses estão disponíveis para todas as idades, de acordo com o esquema vacinal de cada grupo. A seguir, as regras para a troca dos presentes de Natal. Dependendo do caso, ainda dá tempo. Janeiro é mês de férias e muita gente que viajou para o Réveillon vai esticar o período de passeio. A Baixada Santista é bastante procurada, mas uma pesquisa mostra que o preço dos aluguéis por temporada subiu na maioria das cidades da região. A pesquisa do Cresce foi realizada em 14 imobiliárias de 12 cidades do litoral paulista. Isso identificou um aumento no valor dos aluguéis para essa época de festas. De acordo com o Cresce, em alguns tipos de imóveis, comparado ao mesmo período do ano passado, o aumento chegou a 900%. Eu atribuo esse aumento aí ao calor, né? Tem feito muito sol, o tempo está muito quente e as pessoas querem passear. Nós estamos aqui próximos a 12 milhões de habitantes, né? São Paulo, Grande São Paulo, 20 milhões de habitantes. Então é muito fácil as pessoas virem para cá. E com isso a procura é muito grande. Segundo a pesquisa, os apartamentos de 1 quarto são os mais procurados pelos turistas. O preço varia bastante, de R$300 a R$3.000. Vai depender de cada condomínio, mas aí costuma comportar no máximo 6 pessoas. Verão, férias e diversão para um janeiro perfeito. Mas para isso é preciso ter alguns cuidados. Tem que ter um contrato fixando o dia que vai entrar no imóvel, o horário da entrada,
o dia que vai sair, verificar se aquele apartamento permite o número de pessoas que estão vindo para passar aquelas férias ali. Verificar se a garagem pode ser usada por locatário de veraneio. Áreas comuns, assim como salão de festa, piscina, fitness centers, nada disso é permitido na maioria dos prédios. Então tem que verificar para não ter dor de cabeça. O ano novo começou e ainda dá tempo, viu, de trocar presentes recebidos no Natal. Mas a repórter Marcela Pierotti mostra que nem sempre o lojista tem obrigação de aceitar o pedido do cliente. Veja então quais são os direitos do consumidor. O que muita gente não sabe é que a troca de produtos comprados em uma loja física, se não tiver um defeito, não é obrigatória. Cada loja tem as próprias regras e elas devem ser informadas ao consumidor antes da compra. Se tratando, de um descontentamento pela cor, pelo tipo ou preferência do produto, isso deve ser feito de acordo com a política de troca das lojas. 10 dias, 15 dias ou 30 dias em alguns casos, né? No caso de defeito ou problema, o Código de Defesa do Consumidor dá um prazo para reclamar ao fornecedor de até 90 dias para produtos duráveis, como roupas, e até 30 dias para não duráveis, como alimentos. As lojas procuram ajudar até para aproximar o cliente. Nessa aqui não tem nem prazo de troca, basta o produto em bom estado e com a etiqueta. A gente acredita que se você começa a dificultar também as trocas para o cliente, você acaba depois, numa eventual venda para esse cliente, ele pensa duas vezes, poxa, aquela loja é difícil de trocar e tal. Então, quando você facilita, você cria um ambiente melhor aí para ele estar trocando. Se você tiver a nota fiscal em mãos, melhor ainda. Mas no caso de presentes, a etiqueta presa ao produto já é suficiente para tentar essa troca. Agora, se a compra foi realizada pela internet, o consumidor tem todo o direito de, dentro de um prazo de 1 semana, fazer essa troca por qualquer motivo, até por arrependimento. O consumidor tem direito a manifestar o seu pedido de troca em que momento? 7 dias a partir da data do recebimento do produto. Então, ele tem direito, independente se esse se esse produto tem algum defeito, meramente ele se arrependeu, por qualquer razão. Já está em casa a bebê que nasceu na garagem de um prédio no Recife. A pequena Lia não esperou nem a mãe entrar no carro. O primeiro dia do ano foi também o primeiro dia da Lia em casa. A bebê nasceu antes da data esperada, que era o próximo dia 5 de janeiro. Mas o mais inesperado é que o nascimento foi no estacionamento do prédio em que os pais moram. Eu comecei umas 4h30 da manhã a sentir contrações mais leves, então tô tranquilo. Quando tentar dormir, descansar. Só que aí 6h30, na cama ainda, rompeu a bolsa. E a contração começou a ficar forte. Quando saíram do apartamento, na porta do elevador esse que demorou um bocado para chegar, uma série de coincidências aconteceu. Como o surgimento de vizinhos que, por um acaso, são profissionais da área de saúde. E assim, formou-se uma força-tarefa para o nascimento da Lia. Uma série de coincidências positivas, né? Eu sou enfermeira, meu marido é médico, os vizinhos que estavam chegando, os dois são médicos. Tinha a Polly também, que era enfermeira. Então, ela estava bem assessorada, mas o ambiente foi tenso. Não deu tempo nem de entrar no carro. A câmera de segurança do estacionamento gravou todo o momento. Quando chegou no lado do carro, que eu me encostei, aí eu senti coroar. Eu senti o bebê. As imagens mostram o pai levando as mãos à cabeça. E aí, Polly disse, Noel tá vindo. Você tá vindo o quê? Isso é bebê, tá chegando, não vai dar tempo não. Aí, bom, o vídeo é aquela hora, né, que eu boto a mão na cabeça pra parar um pouco assim. Da chegada de Joana no carro ao nascimento da Lia, foram menos de 3 minutos. Foi uma sensação muito diferente, porque não foi na hora H que ela chegou, não foi doloroso. E eu peguei, eu tava consciente, mas ao mesmo tempo assim, sem entender, né? Lia veio ao mundo medindo 48 centímetros e pesando quase 3 quilos.
A doutora Samara, que é nossa vizinha e que é ginecologista, que a Paris brotou do chão na hora, não sei onde é que ela veio, ela disse aqui para o hospital para tomar as primeiras providências, né? A placenta não tinha saído ainda, tinha que olhar a bebê, enfim, uma série de coisas. A virada de ano da família foi no hospital. E os pais, que no nascimento do primeiro filho, o Luke, tinham se planejado para tudo acontecer em casa, mas tiveram que viver o momento na maternidade após 34 horas de trabalho de parto. Agora que planejaram tudo para o hospital, viveram o inusitado. Acho que a lição é essa. Planeje, mas conte com o inusitado, né? Lia, que você tem uma vida sempre muito feliz. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para você e até a próxima.